Capítulo 8. A casa de Harfang. Vá em frente, Jill, e faça o que é preciso, murmurou Stark. Ele estava com a boca tão seca que não pôde articular uma palavra. Acenou rispidamente com a cabeça, apontando para o Stark. Achando que jamais a perdoaria, o Stark passou a língua nos lábios e gritou para o rei gigante. Com licença de Nova Majestade. A dama do vestido verde, por intermédio de nós, manda saudações e diz que Vossa Majestade apreciaria a nossa participação na festa do outono. O rei e a rainha olharam um para o outro com um ar de inteligência e sorriam de um jeito que não foi do total agrado de Jill. Estava gostando mais do rei do que da rainha. Ele usava uma bela barba encaracolada, tinha um nariz de águia e, para um gigante, sua aparência até que era boa. A rainha era horrendamente gorda, tinha um queixo gordo e duplo e uma cara gorda toda empoada, o que normalmente não é bonito, ficando 10 vezes pior uma pessoa 10 vezes maior. O rei botou a língua de fora e lambeu os beiços. Todo mundo faz isso, acontece, porém, que a língua dele era tão grande e vermelha que pulou para fora tão inesperadamente que a pobre Jill levou um susto. Oh, que boas crianças, disse a rainha. Vai ver, ela é que é simpática, pensou Jill. Verdade, verdade, replicou o rei. Excelentes, excelentes crianças, são bem-vindas à minha corte. Aperte a minha mão. Estendeu a mãozona muito limpa e cheia de anéis, mostrando, no entanto, umas unhas pontudas. Não foi possível um aperto de mão. Que coisa é esta? Perguntou o rei, mostrando o brejeiro. Respeitou lama, protestou o brejeiro. Oh, gritou a rainha juntamente à saia até os tornozelos. Que coisa mais horrível, está viva. É uma pessoa de bem, majestade. Dou-lhe a minha palavra, interveio Estáquio, afobado. Gostará mais dele quando o conhecer melhor. Tenho certeza. Espero que você não fique desapontado com Gil se eu lhe disser que nesse momento ela começou a chorar. Tinha seus motivos, coitada. Seus pés, mãos, orelhas e nariz estavam começando a desgelar. Neve derretida encharcava suas roupas. Não tinha comido praticamente nada durante aquele dia. As pernas doíam tanto que ela mal se aguentava em pé. De qualquer modo, parece que foi o melhor que poderia ter feito naquele momento, pois a rainha interveio. Ah, coitadinha, senhor, meu rei, é uma maldade o que estamos fazendo com nossos hóspedes, deixando aqui em pé. Servos, levem-nos, precisam de comida, vinho e de banho. Console a menininha com pirulito e bonecas. Tudo que for bom, morangos com creme, bombons, passas, cantigas de ninar, brinquedos. Não chore, meu benzinho, você assim vai ficar feia para a festa do outono. Jill ficou indignada com aquela referência aos brinquedos, e embora bombons e morangos com creme não fossem nada maus, torceu para que alguma coisa mais substanciosa fosse servida. Mas a intervenção gaiata da rainha deu excelentes resultados, pois Brejeiro e Eustáquio foram imediatamente erguidos por serviçais. Coube a Jill uma gigantesca dama de honra. Foram carregados para os quartos. O de Jill era mais ou menos do tamanho de uma igreja e seria menos um pouco sombrio, se não dispusesse de uma crepitante lareira e de um grosso tapete escarlate. Coisas deliciosas começaram a acontecer. Foi entregue aos cuidados da velha ama da rainha, que, ao ponto de vista dos gigantes, era só uma mulherzinha vergada pelo tempo do ponto de vista humano. Era uma giganta que não chegava a bater com a cabeça no teto. Eficiente era e muito. Jill só ficou desejando que ela parasse de falar coisa assim. Que bebê mais lindo. Levanta o bracinho. Mais um instantinho. Só minha bonequinha adorada. Ajudou a colocar Jill na banheira. Felizmente a menina não sabia nadar e aproveitou ao máximo o banho tépido. Quantas toalhas gigantescas, por um pouquinho ásperas que sejam, também vale a pena, pois não são metros e metros de pano. Nem é necessário enxugar-se nelas. Basta enrolar-se e ir aproveitar as delícias da lareira. As roupas que ela vestiu, limpas, quentinhas e lindas, eram meio grandes, mas sem dúvida nenhuma tinham sido talhadas para gente humana, e não para gigantes, o que fez Jill pensar se a dama do vestido verde frequenta o palácio, eles devem estar acostumados com um hóspede do nosso tamanho. Viu pouco depois que estava certa a esse respeito, pois mesa e cadeira de dimensões normais para uma criatura humana adulta foram trazidas para ela. Garfos, facas e colheres eram igualmente de medida humana. Que maravilha sentar-se sentindo-se agasalhada e limpa, de pés ainda descalços. Era uma delícia andar pelo tapete gigante. Mergulhou nele até os tornozelos e não podia existir coisa melhor para os pés doloridos. A refeição
que talvez deva ser chamado de jantar, consistiu em caldo, carne de peru, pastelão, castanhas assadas e frutas à vontade. Só houve uma coisa aborrecida. A ama entrava e saía de todo momento, trazendo de cada vez um gigantesco brinquedo, bonecas imensas, maiores do que a própria Jill. Um cavalo de pau sobre rodas, do tamanho de um elefante, um tambor que parecia uma caixa d'água, um carneiro de lã. Eram grosseiros, muito mal feitos e tingidos de cores berrantes. Jill, que os detestava, disse inúmeras vezes que não os queria. Mas a ama respondia: Tuque, meu benzinho, vai gostar de brincar quando estiver descansadinha. Sei disso, tique, tique, tuque. Agora minha caminha, bonequinha linda. Não era uma cama gigante, apenas uma dessas camas esquisitas que ainda podem ser vistas nos hotéis de fora da moda. Parecia minúscula de enorme aposento. Jill pulou alegremente para cima dela, perguntando: Ainda está nevando? Não, minha graça. Agora está chovendo. A chuva vai acabar com essa neve horrorosa. Amanhã a bonequinha vai poder brincar lá fora. A ama ajeitou as cobertas de Jill e deu boa noite. Não há nada pior do que ser beijada por uma giganta, ficou pensando. Jill, mas não por muito tempo, pois logo adormeceu. A chuva caiu durante toda a noite, chicoteando as janelas do castelo. A menina não ouviu nada, dormindo profundamente até meia-noite, quando chegou essa hora morta e só os camundongos faziam um pouco de barulho na casa dos gigantes. Teve um sonho. Sonhou que tinha acordado aquele mesmo quarto com o clarão da lareira iluminando um enorme cavalo de pau, e por conta própria o cavalo veio rodando em cima do tapete, parando perto de seu rosto. E já não era mais um cavalo, mas um leão tão grande quanto o cavalo. Depois, não era mais um leão de brinquedo, mas um leão de verdade. O leão de verdade, tal qual virá na montanha, além do fim do mundo, um cheiro bom encheu o quarto. Mas Gil estava confusa, embora não soubesse porque as lágrimas correram por seu rosto molhando o travesseiro. O leão disse que repetisse os sinais, mas ela os esquecerá completamente. Foi tomada de horror. Aslan agarrou-lhe as mandíbulas. Ela sentia seus lábios e sua respiração, mas não os dentes, e levou-a até a janela. A lua brilhava em letras grandes estampadas no mundo ou no céu. Não sabia dizer ao certo. Estavam estas palavras: debaixo de mim. Aí o sonho desapareceu. Acordou bem tarde na manhã seguinte e já não se lembrava mais do que sonhara. Já havia tomado a primeira refeição quando a ama abriu a porta e anunciou: Aqui estão os amiguinhos para brincar com a bonequinha. Entraram o Eustáquio e o Paulama. Bom dia, disse Jill. Dormi umas 15 horas, estou me sentindo muito melhor. E vocês? Eu também, respondeu Eustáquio, mas Brejeiro queixou-se de dor de cabeça. Ei, sua janela tem um banco para olhar à vista. Se subirmos nele, poderemos dar uma olhada lá fora. E foi o que fizeram. Ao deparar com aquela visão, Jill exclamou: Ai, que coisa assustadora! O sol brilhava e a neve tinha sido quase completamente lavada pela chuva. E embaixo, estendida feito um mapa, estava a chapada que tinha percorrido com tanta dificuldade na véspera. Vista do castelo, não podia haver dúvida que se tratava das ruínas de uma cidade gigantesca. Parecerá lisa porque ainda conservava um pouco da velha pavimentação. As bordas laterais eram o que sobrava das paredes e de imensos edifícios. Certamente palácios e templos no passado. Um pedaço da parede com mais de 150 metros de altura ainda parecia em pé. Era o que tinha tomado por um penhasco. O que parecerá chaminés de fábricas eram colunas enormes partidas em diferentes alturas. Os fragmentos jaziam perto das bases como monstruosas árvores tombadas. Os rebordos que tinham galgado no lado norte da colina eram os restos dos degraus de uma escada de gigantes. Para completar, em letras grandes e escuras ao longo da pavimentação, estava escrita estas palavras: debaixo de mim. Os três entreolharam-se desapontados. Depois de dar um assovio em curto, Eustáquio disse o que todos estavam pensando. Segundo ou terceiro sinais pifados. Foi então que, de repente, Jill se lembrou do sonho e disse desesperadamente: A culpa é minha. Parei de repetir os sinais na hora de dormir. Se eu tivesse prestado atenção a eles, teria visto logo que isso aí era uma cidade mesmo com aquela neve toda. Pois eu sou pior ainda, disse Brejeiro. Eu vi que era, ou quase parecia mesmo uma cidade em ruínas. Você é o único que não tem culpa, disse Eustáquio. Tentou fazer o que a gente parecesse. Não tentei com bastante força, replicou Paulama.
Devia ter feito isso hora essa, como se não fosse fácil segurar vocês. A verdade é a seguinte, disse Eustáquio. A gente já estava tão ansioso para chegar aqui que não demos bola para mais nada. Eu, pelo menos, desde o começo em que encontramos aquela mulher com o cavaleiro que não dizia bulhufas, não pensamos mais em coisa nenhuma, e quase esquecemos do príncipe Hillian. Para mim, comentou o brejeiro, era isso o que a mulher estava querendo. O que não entendo direito, disse Jill, é a gente ter visto o letreiro. Será que ele só apareceu depois? Será que a Aslan não o colocou aí durante a noite? Tive um sonho tão esquisito e contou a eles o sonho. Eustáquio exclamou. Sua boboca, nós vimos o letreiro, nós andamos no letreiro. Entramos na letra E de baixo lá, onde você caiu. Andamos no fundo do E, viramos primeiro à direita, a primeira perninha, depois viramos outra vez para a direita, a perninha do meio, depois fomos até o fim do E e voltamos como somos idiotas. Eustáquio deu um chute e continuou. Nada feito, Jill. Sei o que você estava pensando, porque eu estava pensando a mesma coisa. Você estava pensando como seria bom se Aslan só tivesse colocado as instruções nas pedras da cidade em ruínas depois que a gente tivesse passado. Assim a culpa seria dele, e não nossa. Ótimo, não é nada disso. Temos de aceitar as coisas como elas são. A gente tinha somente 4 sinais para seguir e já falhamos nos 3 primeiros. Está querendo dizer que eu falhei? Replicou Jill. É a pura verdade. Estou estragando tudo desde que você me trouxe para cá. Desculpe, 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 mas de qualquer jeito, quais são as instruções debaixo de mim? Não faz muito sentido. O Paulama interveio. Faz, o sentido é este. Devíamos ter procurado o príncipe debaixo da cidade. Mas como fazer isso? Perguntou Jill. Aí é que está, respondeu Brejeiro, esfregando as mãos do sapo. Como fazer isso agora? Se a gente tivesse com a cabeça no lugar no passado, pela cidade em ruínas, teríamos achado um jeito, uma portinha, uma gruta ou um túnel. Teríamos encontrado alguém que nos ajudasse. Por ser que até o próprio Aslan, quem sabe. O fato é que a gente teria entrado de qualquer maneira debaixo daquelas pedras. As instruções de Aslan sempre funcionam. Nunca houve uma exceção. Como fazer isso agora? É um caso completamente diferente. Jill falou. Bem, já que é assim, acho que temos que voltar. Facílimo, ironizou Brejeiro. Para começar, é só tentar abrir aquela porta. Olharam todos para a porta e viram, logo que nenhum deles poderia alcançar a maçaneta, e mesmo que pudesse, não iria ter força suficiente para virá-la. Quem sabe eles não deixam sair, se pedirmos, disse Jill. Ninguém respondeu nada, mas todos pensaram. E se não deixarem? Não era uma ideia simpática. Brejeiro tinha verdadeira repulsa por qualquer ideia que os levasse a contar aos gigantes o verdadeiro motivo da sua visita. Sem contar, não teriam de certo permissão para ir lá fora. Contar, não podiam por causa da promessa, e todos concordavam que não haveria jeito de escapar do castelo durante a noite. Com as portas dos quartos fechadas, seriam prisioneiros até o amanhecer. Poderiam, é claro, pedir que deixassem a porta aberta, mas isso iria despertar suspeitas. Nossa única chance, disse Eustáquio, é tentar cair fora durante o dia. Será que os gigantes não gostam de tirar uma soneca durante a tarde? Será que na cozinha não existe uma portinha aberta? Isso não é bem o que eu chamo de uma chance, replicou o Paulama, mas é a única que temos. Na verdade, o plano de Eustáquio não era tão despropositado quanto se pode pensar. Se a gente pretende sair de uma casa sem ser visto durante a tarde, e de certo modo melhor do que durante a noite, é mais provável encontrar janelas e portas abertas. Se você for apanhado, sempre pode fingir que não pretende ir longe e que está aí à toa, mas é muito difícil fazer um gigante ou uma pessoa grande acreditar nisso. Se for apanhado em cima da janela depois da meia-noite, temos primeiro de desfazer as desconfianças, falou Eustáquio. Devemos fingir que adoramos estar aqui e que estamos ansiosos pela festa de outono. A festa é amanhã à noite, informou o brejeiro. Ouvi um deles dizendo isso. Já vi tudo, exclamou Jill. Devemos fingir que não pensamos noutra coisa e ficar perguntando sobre a festa do tempo todo. Encher de perguntas, eles vão pensar que somos mesmo crianças, e assim ficará mais fácil. O Paulano suspirou. Alegres é isso, devemos brincar os alegrões. Como se não tivéssemos a menor preocupação, os brincalhões. Vocês dois nem sempre estão de bom humor, já notei. Eu mostro como é ser alegre, assim, ó. E fez uma cara sinistra de enterro. Se prestar atenção em mim, não custarão aprender. Aliás, eles já
Me acho muito divertido, é ou não é? Também vocês apostam que me acharam um tiquinho bêbado ontem, pois dou minha palavra que eu estava bem em grande parte representando. Senti que isso de algum modo poderia ter utilidade. As crianças, ao se referirem mais tarde a essas aventuras, nunca tiveram certeza de que a afirmação de Brejeiro era realmente sincera, mas estavam certas de uma coisa: na hora, Brejeiro estava crente de que dizia a verdade. Perfeitamente alegria é a palavra de ordem, arrematou Estáquio. No momento, o problema é encontrar alguém que abra aquela porta. Enquanto estivermos representando e bancando os inocentes, devemos descobrir tudo o que for possível. Nesse exato instante, a porta se abriu. A ama entrou toda espafalatosa. Então, meus bonecos, que tal ir ver o rei e a sua corte partirem para a caça? É uma beleza. Não perderam tempo deixando a ama no quarto. Desceram a primeira escada que apareceu. Pelo barulho dos cães de caça, as trompas e as vozes gigantescas, acharam logo o caminho do pátio. Os gigantes estavam a pé, pois não há cavalos gigantes naquelas bandas do mundo. Os cães eram do tamanho comum. Jill, não encontrando cavalos, ficou a princípio muito decepcionada, pois sabia que a rainha Gargalhona de maneira alguma participaria de uma caçada a pé e não seria nada promissor tê-la em casa o dia todo. Mas em seguida viu a rainha recostada numa espécie de liteira, sobre os ombros de 6 jovens gigantes. 20 ou 30 gigantes, inclusive o rei, estavam reunidos prontos para a caça, falando e rindo numa algazarra de ensurdecedor. À altura de Jill, mexendo os rabinhos, latindo, fungando, estavam os cachorros. Brejeiro estava para assumir uma daquelas poses que só ele mesmo achava irresistivelmente alegres e descontraídas, o que poderia ter entornado o caldo. Quando Jill ligou o seu mais adorável sorriso infantil e correu para a liteia da rainha berrando: "A senhora não vai embora, não é? A senhora vai voltar?" "Claro, querida, volto logo à noitinha", respondeu a rainha. "Oh, que bom!" gritou Jill. "E nós também iremos à festa amanhã, não é? Mal posso esperar, que bonito aqui." "Rainha, enquanto a senhora estiver passeando, a gente pode correr aí pelo castelo, por favor?" A rainha disse: "Pode", mas a gargalhada dos nobres quase abafou sua voz majestosa.